Na literatura, o erro humano é apontado como responsável em mais de 94% dos casos de acidentes no trânsito. Rosenstraten, um dos precursores do estudo do comportamento humano e sistema trânsito, preconizou que os acidentes podem ser considerados o resultado final de um processo que pressupõe uma somatória de fatores causais atribuídos aos aspectos como condições físicas das vias e rodovias, os veículos e suas falhas mecânicas, fenômenos climáticos e as próprias condutas humanas. Preocupação esta que a Organização Mundial da Saúde conta com um estudo de estratégias de segurança em que 175 países participam e as desenvolvem com leis visando a melhoria das práticas de segurança para minimizar comportamento de risco no trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1.003.000 pessoas no mundo perdem suas vidas no trânsito decorrentes de acidentes. Destaca que as lesões causadas pelo trânsito são as principais causas de morte de crianças e jovens com idade entre 5 e 29 anos. Dados apontam que todas as mortes, 29%, são ocupantes de carros, 28% motociclistas e 26% pedestres e ciclistas, usuários vulneráveis de via pública, e 17% são usuários de estradas não identificados. As causas mais comuns de acidentes no trânsito com morte são desatenção do motorista, excesso de velocidade, ingestão de álcool e a desobediência à sinalização. Dos sobreviventes, cerca de 50 milhões vivem com sequelas. Percebe-se que comportamento de risco no trânsito é um tema que vem sendo levantado e estudado pelos autores nacionais e internacionais. O comportamento de risco no trânsito é um tema que merece atenção, por constituir um importante problema social e de saúde pública, pela elevada taxa de morbimortalidade e também por acarretarem altos custos sociais e econômicos. Há certa consistência de estudos que buscaram sistematizar pesquisas quanto aos fatores que levam ao comportamento de risco no trânsito, mas pouco ainda é investigado, especificamente sobre os comportamentos em si. O presente manuscrito visou investigar, por meio da análise da literatura científica nacional, a produção acerca da temática de comportamentos de risco no trânsito, publicada no período entre 2003 e 2018. A metodologia utilizada foi realizada com busca nas bases de dados PEPSIC e Cielo. Foram pesquisados artigos que apresentassem nos seus títulos os seguintes conjuntos de termos: trânsito e risco, comportamento de risco no trânsito, acidentes de trânsito, motoristas, condutores e direção perigosa, tanto termos em inglês quanto português. Os critérios de inclusão foram os seguintes: foi estabelecido o período compreendido pelos últimos 15 anos de publicação, isto é, de 2003 até 2018. Os artigos deveriam ser de caráter empírico. A amostra da pesquisa deveria ser composta por participantes que dirigem veículos automotores e ou que participassem do sistema trânsito e que também apresentassem dados com comportamento de risco no trânsito. Foram encontrados 201 artigos, dos quais 21 foram selecionados para compor a presente análise e por enquadrar-se nos critérios de inclusão. Como resultados dos artigos recuperados na literatura, totalizou-se então em 21 artigos e as maiores frequências de publicação ocorreram no ano de 2014. Esses artigos foram produzidos por autores das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Os periódicos que mais publicaram foram relacionados à psicologia e saúde geral. As amostras mais investigadas foram estudantes que dirigiam, motociclistas e motoristas, com predomínio de idade na fase jovem adulto.
dos construtos associados aos comportamentos de risco no trânsito, acidentes de trânsito e consumo de álcool foram os mais investigados. No que tange aos instrumentos utilizados para se mensurar os comportamentos de riscos nas publicações investigadas, as maiores frequências foram de questionários elaborados pelos próprios autores, seguidos por entrevistas. O questionário do comportamento do motorista, QCM, e DBQ, em sua versão original, foi um dos instrumentos psicométricos encontrados. Como conclusão, o trânsito se mostra como uma trama ativada por um cenário composto de múltiplos atores que se contracenam constantemente. Tendo em vista a escassez dos estudos sobre instrumentos que avaliam efetivamente o comportamento de risco dos condutores no trânsito, torna-se necessário viabilizar pesquisas que estabeleçam tais relações entre condutas dos motoristas e comportamentos de risco. Indicado que se investigue também outros grupos amostrais que se faz presente no sistema trânsito, como pedestres, agentes de trânsito, ciclistas, dentre outros. Em relação à faixa etária, as maiores frequências nas pesquisas foram com adulto jovem, embora essa seja a faixa etária que concentra o maior número de motoristas. Pode-se dizer que o trânsito conta com pessoas, ainda dirigindo, que possuem idades superiores a essas. Por exemplo, no caso dos idosos que dirigem. Nesse sentido, novas iniciativas devem ser elaboradas para avaliação dos comportamentos de risco, uma vez que há poucos instrumentos psicométricos disponíveis para avaliação do referido construto.